Muito bem, meus queridos, e eu espero que esses louvores, esses hinos, tenha enchido e tocado o seu coração, que você tenha tido uma experiência muito profunda de adoração, buscando a presença de Deus. E eu espero também que neste momento o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração através da palavra dele, porque nós vamos estudar a palavra. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens chamado Enfrentando, ou melhor, chamada, Enfrentando a Vida, Pentecostes. E a gente vai falar de talvez de um segundo evento mais importante do cristianismo. Eu sei, na nossa cultura popular brasileira, nós temos um pouco da distorção, um pouco de inversão dentro dos eventos importantes do cristianismo. Primeiro, nós achamos que o Natal é o evento mais importante, o nascimento de Jesus é o evento mais importante do cristianismo. Na verdade, se a gente fosse ver teologicamente, o evento mais importante do calendário cristão foi aquele que nós acabamos de comemorar, que é a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Porém, esse não é o único evento importante do calendário cristão. Não é o único evento importante do calendário cristão, porque com a morte e ressurreição de Cristo Jesus, 50 dias depois, mais ou menos, existe aquilo que nós chamamos de Pentecostes, que é o cumprimento da palavra que Jesus deu aos seus discípulos, que ele ia enviar um consolador, alguém que iria ser o auxiliar, ia auxiliar os seus discípulos. É aquilo que nós cremos na terceira pessoa da Trindade. E eu queria, nessa série, trabalhar um pouco com vocês a respeito da terceira pessoa da Trindade. Eu sei, você está pensando, mas um presbiteriano falando sobre Espírito Santo é um negócio meio diferente. Bom, pode ser, mas para a nossa teologia, ela não é nem um pouco diferente. A teologia reformada é uma teologia muito profunda e muito robusta dentro da esfera do estudo da terceira pessoa da Trindade. Existem vários livros. Um dos mais famosos é de um puritano chamado Joe Owen, sobre o Espírito Santo. Há outros livros de outros puritanos, de outros autores também falando da pessoa do Espírito Santo. Os primeiros grandes avivamentos da história não pertencem aos nossos irmãos, queridos amigos pentecostais, mas os grandes avivamentos que trouxeram à tona a palavra de Deus e mudaram nações, foram avivamentos muito consistentes dentro do movimento reformado, dentro da teologia reformada. Então, nós de uma teologia reformada, como presbiterianos, nós temos essa tradição, essa história, que muitas vezes nós abrimos mão, por medo, por receio, por ter medo de ser confundido com, mas não tem nada a ver a respeito disso. Mas deixa eu entrar um pouco aqui no que eu gostaria de falar desses eventos importantes. Primeiro, da semelhança, porque dentro da timeline, dentro da história da redenção, a gente tem a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o evento mais importante de toda a história, o centro de toda a história. Porém, a gente também tem, 40 dias depois, segundo os escritos bíblicos, Jesus tendo a ascensão aos céus. Então tem a ascensão de Jesus 40 dias depois. E por volta de 5 a 7 dias após a ascensão de Jesus, nós temos a descida do Espírito Santo de Deus, aquilo que nós chamamos também, porque foi nessa época que o Espírito desceu, do Pentecostes. Já existia uma festa do Pentecostes no Antigo Testamento e neste momento, que é uma festa onde se comemora a libertação do povo, então Deus, de maneira muito sábia, escolhe esse momento também para marcar a história da humanidade com a descida do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos que estavam reunidos no primeiro século. Bom, diante disso, a gente tem entre morte e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, cerca aí
de 50 dias. Alguns estudiosos falam 47, outros falam 50. Bom, entre 47 a 50 dias. E durante esses entre esses 47 e 50 dias, nós temos uma confusão, nós temos medo, nós temos encontro, desencontro, restauração, obediência e desobediência. Se você pega os relatos bíblicos da morte e ressurreição de Jesus, você vai perceber tudo isso. Você vai perceber uma confusão, você vai perceber os discípulos com medo do que está acontecendo, você vai ter encontros com Jesus, você vai ter desencontros, você vai ter restauração, por exemplo, a restauração de Pedro, você vai ter obediência das pessoas fazendo o que Jesus pediu para fazer, e você também vai ter ali alguns momentos de desobediência. Então, dentro dessa esfera, até a ascensão e a descida do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, nós temos aquilo que é um verdadeiro caos, ao qual nós também hoje estamos inseridos. E aqui eu crio uma ponte para o nosso momento, né? O momento da onde nós estamos vivendo, na nossa sociedade brasileira, que nós estamos vivendo. Nós estamos num momento de confusão, de medo, de encontros e desencontros. Nós estamos precisando de restauração. Nós precisamos obedecer e aprender a obedecer a palavra de Deus e abrir mão da nossa desobediência a essa palavra. Isso é uma verdade. Então a gente vive também, talvez, num momento muito parecido com aqueles discípulos até o momento da descida do Pentecostes. Como que a gente vai desenvolver essa série até o domingo de Pentecostes? Eu gostaria de começar com vocês essa reflexão nessa noite, pensando um pouco sobre o texto que fala sobre a promessa da descida do Espírito Santo no Evangelho de João. Então eu vou pegar aqui com vocês alguns fragmentos de João capítulo 14 e alguns fragmentos de João capítulo 15. Perceba, alguns fragmentos. O texto é muito profundo. Se você já leu e estudou o Evangelho de João, você vai perceber que esse Evangelho é um Evangelho com muita densidade teológica, muito profundo, com muitas vertentes filosóficas. Você tem que ter muita atenção. Então eu não tenho tempo nessa noite para a gente sentar e discutir expositivamente todo o texto bíblico que fala sobre a promessa do Espírito Santo aos seus discípulos no Evangelho de João. Mas eu gostaria de pegar alguns conselhos, alguns princípios que Jesus deixa aos seus discípulos, dá aos seus discípulos, para a gente poder viver de maneira mais plena este momento em qual nós estamos inseridos dentro da nossa cultura, nessa nação chamada Brasil. E diz o seguinte, então, a partir do verso 16 do Evangelho de João. E eu pedirei ao Pai que Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Bom, o primeiro princípio que eu gostaria de puxar desse trecho do Evangelho de João, do capítulo 14, é o Espírito Santo é uma dádiva. Perceba o que o versículo nos diz. E eu pedirei ao Pai. A primeira coisa que você deve perceber quando você lê esse texto, existe uma ação intencional de Jesus de presentear, de dar aos seus discípulos um relacionamento mais íntimo com a Trindade, através do Espírito Santo. Perceba, Jesus ele diz, e eu pedirei. Existe uma intercessão de Jesus para o Pai, para que o Pai envie um outro Consolador. Então, a primeira coisa que eu olho de muito importante nesse trecho é o verbo dar, porque ele tem algumas considerações a serem feitas a respeito desse verbo. Primeiro, ele tem essa conotação de conceder algo para a sua vantagem. Esse dar não é simplesmente um presente, mas esse presente, ele dá uma vantagem para aquele que o recebe. É mais ou menos essa ideia no original. Jesus está pedindo algo para Deus, para dar aos seus discípulos, e esse presente que Jesus está dando aos seus discípulos, dá aos seus discípulos uma vantagem sobre outros, sobre certas situações. Ainda, esse dar tem um sentido de fornecer algo que é
extremamente necessário. Extremamente necessário. É mais ou menos a ideia de quando você sai para viajar e você tem aquela necessaire que é extremamente necessária para a sua viagem. É algo que você não pode deixar para trás, porque se você deixar para trás aquilo, você vai estragar toda a sua viagem, toda a sua diversão irá por água abaixo. Então, é mais ou menos isso. Você tem algo que é extremamente necessário, e aquilo que é necessário não deve ser deixado para trás. E por último, esse dar tem uma conotação, tem um significado de que através deste presente eu vou ser, desculpa, não ter, mas eu vou ser suprido. Ou seja, esse presente também, ele enche o meu coração. Perceba, então, ele tem essa ideia de você ganhar uma vantagem, ter algo que te dê possibilidades, como se fosse uma ferramenta. Ele tem essa ideia de ser necessário e ser indispensável, e ele tem também essa conotação de ser algo que vai suprir você, que vai te dar o suprimento necessário para abastecer o seu coração. Então, quando Jesus ele faz um pedido ao Pai, Pai, eu quero conceder a essas pessoas um outro consolador, uma outra pessoa que os ajude na caminhada, Jesus está pensando em exatamente nisso. É nisso que o Espírito Santo representa muitas vezes na nossa vida. Ele é aquele que nos dá uma certa vantagem, ele é aquela ferramenta necessária para o nosso trabalho, para a gente poder muitas vezes ter paz. Ele também é essa força que é necessária. E por último, ele supre o nosso coração. Mas o texto, ele fala também da característica, ou do nome, ou do apelido, vamos dizer assim, do Espírito Santo de Deus, que é o Paracletos no grego, né? A ideia de que é o Consolador. Mas eu gostaria de dar uma parada aqui e fazer você refletir um pouco sobre essa ideia do Consolador. Porque muitas vezes a gente pensa que esse Consolador é alguém passivo, é alguém que fica lá te consolando. Você está triste, ele vai lá e te consola, né? Você está precisando de alguma coisa, ele vai lá e dá aquele tapinha nas costas, bota você no colo. Não é essa a ideia principal do Espírito Santo, porque esse Paracletos tem a ideia de ser o advogado, o auxiliador, o intercessor e, por último, o conselheiro. Perceba, são todas características ativas que o Espírito Santo tem na vida do cristão. Todas são características ativas e não características passivas, né? Então perceba, esse Espírito Santo, ele é aquele que te dá uma vantagem, é aquele que fornece o que é necessário, ele é aquele que supre o seu coração, ele é aquele que é o advogado diante de algumas situações, ele é aquele que te auxilia em conselhos, ele é o seu intercessor, e Jesus, e o próprio apóstolo Paulo diz isso, que muitas vezes nós não sabemos como orar, e o Espírito Santo faz o que então por nós? Ele intercede, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E outra, ele é o nosso conselheiro, ele é aquele que nos dá conselhos, que fala ao nosso coração. Esse é o primeiro ponto. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma dádiva, ele é um presente, é algo que Deus nos deu de maneira intencional. Assim como Jesus é um presente para nós, quando ele vem à Terra, ele entra na história da humanidade, ele morre pelos nossos pecados, ele ressuscita dos mortos e nos salva e vence o nosso inimigo. Jesus, ele é um presente para a gente, o Espírito Santo também é um presente para esses discípulos que amam a Deus sobre todas as coisas. Bom, um segundo princípio que eu gostaria de mostrar para vocês é que o Espírito Santo é a presença constante que nos conduz à verdade. E o verso e o texto continua. Esteja com vocês, o Espírito Santo esteja com vocês para sempre. E o Espírito é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita em vocês e estará em vocês. A primeira coisa que esse Espírito da verdade faz, né, que a presença dele faz, é que através dessa verdade, ele constrói um relacionamento de intimidade.
O Espírito estabelece uma relação ainda mais íntima. O Espírito Santo de Deus, ele estabelece uma relação ainda mais íntima. Aquele que esteve o tempo todo ao lado dos seus discípulos, que era Jesus, no dia de Pentecostes, ele passa então, não Jesus, mas o Espírito Santo, a habitar no meio deles, com eles e dentro deles. É isso que o texto diz. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Perceba que existe uma mudança. Neste momento, vocês o conhecem. Conhecem quem? O Espírito, porque o Espírito, neste momento, está em Cristo Jesus. O Espírito habita poderosamente no coração de Cristo Jesus. E se ele habita em Cristo Jesus, os discípulos, ao verem Cristo Jesus, eles sabem o quê? Eles conhecem o Espírito. E eles percebem. Perceba o seguinte, vocês o conhecem, e o texto continua, porque ele habita com vocês. A ideia de habitar com vocês é estar ao lado. Então, perceba, Jesus caminha com seus discípulos, os discípulos veem o Espírito Santo atuando em Jesus, através de Jesus, então eles conhecem porque ao estarem com Jesus, o Espírito Santo está com eles. Mas ele muda o texto e até a colocação do verbo, porque perceba, o verbo passa para o futuro, e estará em vocês, que é uma promessa daquilo que o Espírito Santo faz no coração das pessoas. Ou seja, Jesus ele apresenta uma nova vida a esses discípulos, Jesus é a representação viva dessa nova vida dos discípulos, mas o Espírito Santo é a confirmação de que Jesus agora é essa nova vida nos seus discípulos. E isso é uma construção de um relacionamento de intimidade. É isso que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Ele está construindo um relacionamento de intimidade de nós, discípulos de Cristo Jesus, com o Deus Pai, o Deus Filho e, logicamente, com o próprio Deus Espírito Santo. Mas ele faz uma outra coisa, ele cria uma nova mente com discernimento. Né? Porque quando ele entra em nós, ou quando nós o recebemos, melhor dizendo, quando nós o recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus, e ele se identifica como aquele que é o Espírito da verdade. E ele cria essa verdade também da nossa mente. Significa que, sendo a verdade em pessoa, guia seu povo no reino da verdade e que é personificado em Cristo e sua redenção. Como fruto dessa verdade, ganhamos então o quê? Discernimento. Como fruto dessa verdade, nós ganhamos discernimento, ou seja, nós ganhamos sabedoria. Sabedoria para o nosso dia a dia, sabedoria para a nossa vida diária, sabedoria para lidar com relacionamentos. É interessante porque Tiago, na sua carta, no capítulo 3, nos versos de 17 e no verso 18, ele diz: mas a sabedoria lá do alto, ou seja, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem através do Espírito Santo, ele fala, primeiramente ela é pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Perceba, essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que é concedida pelo Espírito Santo, esse discernimento que Deus dá para nós através dessa dádiva, ela promove o quê? Pureza, ela é pura. Depois ela é o quê? Pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Eu gostaria de convidar você a olhar para a sua vida e você fazer um exame no seu coração para perceber se você tem essa sabedoria do Espírito Santo sendo aflorado em você, sendo manifestado em você. Porque isso faz parte de um relacionamento íntimo com a Trindade. Isso faz parte de um relacionamento ímpar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Bom, o texto de João, no verso 26, diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas
e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Perceba, o Espírito Santo é o treinador do nosso coração. Eu fiquei meio com medo aqui, porque eu ia usar uma palavra que, no contexto brasileiro hoje, ela é muito perigosa, coach, né? Então eu mudei e eu disse, não, o Espírito Santo, ele é o treinador do nosso coração. Porque o apóstolo João, ele usa 2 verbos muito importantes para um treinador. Primeiro, ensinar. É a capacidade intelectual para testemunhar e argumentar. Esse ensinar também é a capacidade com habilidades específicas para servir no reino de Deus. Perceba, o Espírito Santo, ele nos ensina. O Espírito Santo nos ensina. Nos ensina o quê? A testemunhar, a argumentar, a falar de quem é Cristo Jesus, de que é o reino de Deus. O Espírito Santo também nos capacita, nos dá habilidades específicas, distribui dons à comunidade de fé para servir esse reino. Isso são características das pessoas que receberam, que tiveram uma experiência com Cristo Jesus. E essa experiência com Cristo Jesus traz uma capacidade de testemunhar, de falar, de argumentar, e traz uma capacidade de servir o reino. Pastor, mas eu estou ouvindo o senhor aí, mas eu tenho medo de dar meu testemunho. Eu tenho medo de falar. Deixa eu parar aqui um tempinho e fazer algumas perguntas que eu acho que você precisa pensar no seu coração. Primeiro, por que você tem medo de falar para as pessoas aquilo que Deus fez em você? De 2 uma. Ou você não teve uma experiência, então você não tem o que falar. Concorda comigo? Né? Se você não tem uma experiência com Cristo Jesus, e por consequência você não percebe o amor do Pai, e por consequência dessa experiência que você tem em Cristo Jesus, percebe o amor do Pai, recebe o Espírito Santo, se você não tem o que falar, é porque você não tem essa experiência. Se você... Mas você fala assim, não, mas eu tenho certeza que eu tive essa experiência, mas trava a minha língua, eu quero falar bonito. Deixa eu te falar uma coisa. Muito mais do que falar bonito, ou muito mais do que você ter grandes argumentos, o mais importante é aquilo que Deus fez em você. É simplesmente, seja você mesmo. Fale aquilo que Deus fez em você através do sacrifício de Cristo Jesus. E ponto. Não precisa teologuês, né? Você precisa simplesmente testemunhar e falar aquilo que Cristo fez em você. Mas existe também aqui um outro ponto, e é muito importante esse outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês. O Espírito Santo capacita, dá habilidades a vocês para servir ao reino de Deus. Não, o Espírito Santo não dá habilidades simplesmente para pessoas chamadas para o ministério, para quem toca, ou para quem prega, ou para quem... Não, o Espírito Santo dá diversas habilidades. Quando você abre a carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, e nas outras cartas que ele fala a respeito dos dons espirituais, você percebe que ele fala de uma diversidade de dons. Ele dá uma lista de dons, mas no final ele fala assim, o Espírito concede o dom conforme a necessidade da igreja. Existem necessidades da igreja que você tem habilidades específicas e o Espírito Santo de Deus te dá. E talvez existam habilidades para vocês nesse momento que a gente precisa de pessoas que liguem para as outras pessoas. Nós estamos precisando de pessoas que intercedam, nós estamos precisando de pessoas que sejam misericordiosas, nós estamos precisando de pessoas que tenham liberalidade nas doações, nós estamos precisando de pessoas que amem. E isso é uma ação do Espírito Santo em você. Mas ele não somente ensina,
mas ele também nos faz lembrar. E eu fiquei pensando assim, ensinar é um movimento intelectual, né? Intelectual, assim, didático. Você pega e você vai mostrando para uma pessoa e vai ensinando uma nota atrás da outra. Mas lembrar é algo muito mais emocional, né? As suas lembranças, elas foram marcadas pelas emoções, né? Você lembra aquilo que te trouxe uma emoção, seja ela boa ou ruim, mas as suas lembranças são marcadas, né? São fatos que te emocionaram. Então, quando ele fala aqui de lembrar, é a capacitação emocional para lembrar as palavras que tocaram. Eu coloquei aqui o meu coração, mas eu gostaria de colocar também o seu coração. É você lembrar aquilo que você ouviu uma vez, talvez uma pregação há, 10 anos, 15 anos atrás, e você foi tocado, e você tem certeza que Deus falou com você, que Deus tocou o seu coração. E nós precisamos ser lembrados daquilo que Deus fala, porque Jesus fala isso para os seus discípulos. Ele fala, ele vai lembrar de tudo que eu lhes disse. É uma experiência emocional também, é uma experiência intelectual, mas também é uma experiência que mexe com o meu coração, que mexe comigo, com todo o meu ser, com a integralidade, com a minha integralidade. A experiência que eu tenho que ter com Deus não é uma experiência somente intelectual. A experiência que transforma a minha vida é uma experiência intelectual. Eu entendo intelectualmente quem é Jesus, o que Ele fez na cruz, o tamanho do amor de Deus e a soberania de Deus na história. Eu entendo a presença do Espírito na história e na sociedade trabalhando. Eu entendo isso intelectualmente. Mas isso precisa afetar o meu coração, isso precisa afetar as minhas emoções, para que de fato eu seja transformado. Quando foi a última vez que Deus falou com você, a ponto de você chorar, a ponto de você parar e ter aquela atitude que Moisés teve, de tirar as suas sandálias, porque aquele local é santo. Deus está aqui, aquele local é santo, aquilo te colocou de joelhos. Quando foi a última vez? Eu gostaria que você se lembrasse. Porque quando você se lembrar disso, isso vai aquecer o seu coração. Vai te dar certeza daquilo que Deus está fazendo em você e daquilo que Deus pode fazer através de você com a ação do Espírito Santo que está em você. Em você. O último fragmento que eu gostaria de estudar com vocês nessa noite é o de João capítulo 15, dos versos 26 e 27, que diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês por parte do Pai, o Espírito da verdade, aquele que procede, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. E o princípio que eu gostaria de mostrar para vocês é que o Espírito Santo é aquele que conduz, que produz autenticidade ao nosso testemunho. O Espírito dará testemunho de mim, de quem Jesus é na história, para vocês. O Espírito dará testemunho de mim para o mundo, de quem Jesus é na história. E vocês, que são meus discípulos, que receberam meu testemunho, que têm o Espírito Santo, darão também testemunhos. Porque vocês estão comigo desde o princípio. Vocês também testemunharão. Primeiro, a esfera do seu testemunho não deve ser restringida. Não deve ser restringida.
Tem muita gente, tem muito cristão, muito discípulo de Jesus, que dá testemunho dentro da igreja. Meu irmão, muito legal a gente ouvir testemunho dentro de uma comunidade de fé. Mas o mais importante do seu testemunho não é dentro da igreja. O mais importante do seu testemunho é para o mundo. É para as pessoas que não conhecem ainda a Cristo Jesus. O mais importante do seu testemunho é você não restringir ele a uma esfera, a um lugar, a poucas pessoas, a sua família. Eu sei, é muito importante a gente testemunhar para a família, é muito importante a gente testemunhar e fortificar a fé dos irmãos na igreja. Eu sei, isso é muito importante, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas a pergunta que eu estou fazendo para você, aonde é mais importante o seu testemunho? Aonde é mais importante o seu testemunho? Aonde de fato você deve testemunhar? Aonde de fato você deve ser um cristão autêntico? Segundo, a esfera do seu testemunho deve conter significado. Significado. Você deve significar a sua vida através da palavra de Deus, vivendo, experienciando essa palavra. Terceiro, a esfera do seu testemunho deve expressar a sua experiência, não do outro. Né? Muitas vezes a gente ouve um testemunho, não sei como é que a gente poderia chamar disso, talvez uma fofoca de um testemunho. Né? Eu vou contar uma coisa que meu amigo viveu. Calma aí, é muito legal também, mas não é seu. É mais legal, é mais envolvente, é mais empolgante, é mais dramático quando isso for seu. Porque quando isso for seu, vai ser verdadeiro, você experimentou, você viveu aquilo, você passou por aquilo. E a esfera de seu testemunho deve inspirar outros. Sim. É através do nosso testemunho, muitas vezes, que Deus fala a outras pessoas. É através do nosso testemunho que muitas vezes o Espírito, de maneira misteriosa, em sintonia com a palavra de Deus, porque é o testemunho, não é só o testemunho seu, né, do que Deus está fazendo, mas é o seu testemunho em sintonia, em paralelo com aquilo que a palavra de Deus já está fazendo na vida das pessoas, de maneira misteriosa, vai ajudando, vai sendo uma sinergia para que pessoas conheçam o nome de Cristo Jesus e glorifiquem e rendam-se o seu coração ao seu nome, ao nome dele. Eu gostaria nessa noite de convidar você a pensar nessa introdução da série que nós temos, que nós vamos percorrer nos próximos domingos. E se você tem, diante da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se você tem negligenciado, talvez seja a hora de você olhar e falar assim: Senhor, eu negligenciei essa ação poderosa e misteriosa e eu quero me render à ação do Espírito Santo. Eu quero me render ao que o Senhor está fazendo na história. Porque o Espírito Santo de Deus é o presente, é a dádiva do Deus de amor, do Senhor da história que é Cristo Jesus, para a sua igreja. Ele nos deu, Ele nos pediu. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a orar e a buscar a presença do Senhor.